Amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativa, o seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio de Las Vegas, penúltima etapa da Fórmula 1 em 2023, vitória de Max Verstappen, seguido por Charles Leclerc e Sérgio Pérez completou o pódio. Antes de falar da corrida, que foi polêmica do começo ao fim, eu preciso dizer a você o seguinte: quem é membro do canal da AETV chega sempre na frente. Abra sua asa DRS por apenas R$ 2,99 por mês, um troquinho de bala, um refrigerante, um cafezinho por mês e você já ajuda demais o nosso trabalho. Os membros da AETV, do Fidelidade Alternativa, assistem primeiro aos vídeos de pós-corrida. Então, se você puder, quiser colaborar com o nosso trabalho, fique à vontade, R$ 2,99 ou equivalente aí na sua moeda local. Se você não quiser colaborar, se você não for inscrito, não tem problema. O vídeo continua chegando sempre segunda-feira, 8 da noite, no horário tradicional, de Brasília. Mas, nesse domingo, excepcionalmente, como a prova foi na madrugada de sábado para domingo, já no domingo estamos aqui trazendo o resumo do Grande Prêmio de Las Vegas. E também, nesse final de semana, a Alternativa Esportes fez história. Tivemos a nossa primeira live com imagens aqui no canal, e aliás foram 4 de uma vez. Tradicionalíssimo Grande Prêmio de Macau passou por aqui pelo canal da Alternativa Esportes com uma equipe que já é muito conhecida no cenário do automobilismo nacional. Tivemos as categorias GT e Fórmula 3 com vários pilotos que podem chegar na Fórmula 1 em breve e brasileiros também na categoria GT. Tivemos corrida de classificação e as provas no sábado e no domingo sensacionais. Vale a sua audiência, dá uma passadinha aqui nos vídeos do canal que você vai conferir como foram legais essas transmissões. Obrigado à FIA e a todos que tornaram isso possível. Agora sim, vamos falar desse Grande Prêmio de Las Vegas, penúltima etapa da Fórmula 1 nesse ano, o Grande Prêmio mais gelado da história. E por que eu digo isso? Porque Las Vegas fica no estado de Nevada, uma área desértica, onde faz muito calor de dia e à noite esfria muito rápido, tempo seco, exatamente por ser um clima desértico. E Las Vegas tem suas particularidades, como a prova marcada para o final do ano, a infraestrutura não estava bem adequada, o asfalto do circuito de rua, das ruas de Las Vegas, foi recapeado há pouquíssimo tempo e sem categorias de suporte. Além da questão do aquecimento de pneus, que era muito difícil, os pilotos tiveram que conviver com asfalto escorregadio e bueiros soltando, meus amigos. Não foi a primeira vez que isso aconteceu num evento da Fórmula 1, mas foi a maneira mais grave, o acontecimento mais grave que eu já vi acontecer. Numa corrida de Fórmula 1, o Carlos Sainz, ainda no treino livre 1, que não ocorreu, com 10 minutos de treino livre 1, o Carlos Sainz passou por cima de um bueiro. Normal, é uma pista de rua, a Las Vegas Strip é a principal parte desse circuito de Las Vegas, montado ali nas ruas da principal cidade do estado de Nevada, no sul dos Estados Unidos. E o que aconteceu? A pressão aerodinâmica do carro do Sainz, ela simplesmente sugou o bueiro, que acabou rasgando e lambendo ali toda a parte de baixo do carro, assoalho, áreas muito sensíveis. Por sorte, porque poderia ter acontecido uma tragédia, o Carlos Sainz teve apenas avarias no carro, saiu andando tranquilamente e foi obrigado a trocar a bateria. Porém, Sainz já tinha usado as 2 baterias regulamentares para cada carro na temporada. Teve que usar uma terceira e levou uma punição de graça, por um motivo completamente alheio à vontade dele. Não foi por desempenho, não foi por performance, foi simplesmente porque o carro dele se espatifou no meio. O impacto foi tão forte que o motor desligou sozinho. E eu repito, poderia ter acontecido uma tragédia, graças a Deus não aconteceu, mas faltou bom senso. A FIA aplicou o livro de regras estritamente e simplesmente puniu o Carlos Sainz sem nenhuma chance de apelação. O treino, como eu disse, não ocorreu. Depois desse incidente com o Sainz, a Fórmula 1 teve que correr para literalmente tirar todas as tampas do bueiro e concretar, você não ouviu errado, pelas regras ali locais, as leis locais, não poderia se fazer uma soldagem dos metais para auxiliar e eles não soltarem. Então a solução adotada foi retirar essas tampas e concretar os espaços ali onde havia risco de se soltar, um processo que demorou muitas e muitas horas. O treino livre 1 foi simplesmente cancelado logo após 10 minutos, quando foi dada a bandeira vermelha, já viu que não iria voltar em instantes. E para resumir a história, o treino só foi voltar na manhã
aqui do horário de Brasília, manhã de sexta, madrugada de quinta-feira, de quinta para sexta, lá em Nevada. E isso trouxe enormes problemas logísticos, né? Estourou o horário de trabalho das pessoas, né, que trabalham no circuito, os vendedores de produtos licenciados, a galera que vende o lanche, segurança, porteiro, todo mundo estava com o horário de trabalho estourado. E aí, para não infringir as leis locais, simplesmente o público foi convidado a se retirar das arquibancadas, uma coisa absolutamente vexaminosa, uma vergonha o que acabou acontecendo. E a FIA colocou, a Liberty Media, né, os organizadores locais, colocaram o treino para começar às 7h30 da manhã, horário de Brasília, 2h30 da manhã, no horário lá de Nevada, com 90 minutos, né, para compensar. Em vez de 60 e 60, uma sessão apenas de 90 minutos na quinta-feira, madrugada de sexta, aqui no Brasil. Passando para o dia do qualifying, aí a gente não teve tantas surpresas. Tirando a McLaren, que caiu muito cedo, as duas McLarens eliminadas já no Q1, a gente não teve tanta surpresa assim não. Teve o vacilo do Pérez, que a gente dizia já na transmissão do qualifying que a Red Bull estava confiante até demais, né? Ele em sexto, com 2 minutos e meio, não foi para mais uma tentativa, né, de melhorar o seu tempo e a receita da desgraça estava ali. Acabou sendo ultrapassado e ficou fora do Q3, né? Como a gente vai ver mais à frente, não faria tanta diferença, mas ainda assim foi um vacilo que poucas vezes é compensado na corrida. A Red Bull acabou tendo que botar o Pérez para largar no meio do pelotão. Menos mal para ele que o grande adversário até então, né, o Lewis Hamilton, pelo segundo lugar no Mundial de Pilotos, também teve problemas, né? A McLaren e o Lewis Hamilton reclamaram muito de que o carro estava lento, não se adaptou, não teve um bom aquecimento de pneus e o Hamilton também ficou no Q2. Como eu disse, o Sainz carregou uma punição de 10 posições, se classificou até bem, fez o segundo tempo na pista e largou ali na 12ª colocação. E vamos falar agora sobre a corrida, né? Meu Deus, que corrida maluca, meus amigos, não tem outra definição. Desde a largada, né? A gente teve uma largada em que, eu vou repetir, condições geladas para a prática do automobilismo. 18 graus é a temperatura mais baixa em corrida já registrada, desde que se faz medição de temperatura de pista. Em nenhuma outra prova a gente teve uma temperatura de pista tão baixa, nem mesmo em condições de chuva, para se ter uma ideia. 18 graus, muito difícil dos pilotos conseguirem aquecer adequadamente os pneus, um asfalto cru, sem categorias de suporte, ou seja, praticamente um sabão. A Las Vegas Strip não teve jeito. Na hora da largada, o Alonso deu uma escorregada, o Verstappen e o Leclerc saíram na curva 1 e o Verstappen, de forma suja, covarde, vigarista, até foi passando dos limites e depois acabaria sendo punido, mas eu já falo sobre isso. Então a largada, ela teve alguns incidentes, né? Vários carros bateram, Pérez, Bottas, o Sainz também rodou. Tivemos os 3 compostos sendo utilizados porque era uma verdadeira incógnita, ninguém sabia como é que Las Vegas ia se comportar em 50 voltas, um circuito de rua muito rápido e com uma pista longa, né? Mais de 6 km por volta, 2 horas de DRS, então foram várias estratégias tentadas. Como eu disse, a largada teve alguns incidentes, então a gente teve um virtual safety car logo na primeira volta, e depois, quando a bandeira verde foi dada, o Lando Norris perdeu o controle da sua McLaren e na quarta volta estampou o muro, provocando a entrada de um safety car físico. Já na primeira volta, alguns carros mudaram a sua estratégia, né? Por exemplo, o Pérez teve que trocar bico, o Alonso também aproveitou e entrou logo nos boxes para se garantir e mudaram as estratégias. Mas o lance que realmente mudou a prova, né? Depois da batida do Norris e a bandeira verde decretada, houve uma subida das Alpines e do Piastri também. Vamos lembrar que o Piastri largou lá atrás, junto com seu companheiro de equipe, nas últimas posições, mas tanto a Alpine, do Gasly, do Ocon e o Piastri, eles foram escalando o grid, passando todo mundo e acabaram se dando muito bem. No meio da prova, a gente teve um safety car físico provocado não por uma batida, né? Foi um toque entre Russell e Verstappen, não estava valendo a liderança, mas os dois ali na parte mais lenta do circuito e estreita também, foram disputar a posição, houve um toque, não chegou a comprometer a prova de nenhum dos dois, mas acabou que os detritos, né, ficaram ali pela pista e a direção de prova optou por um safety car ali por volta da volta 25, 26, 27.
que acontece? Esse safety car viria a mudar a história da prova. Por quê? Os ponteiros, à exceção de Leclerc, Gasly e Piastri, eles optaram por não parar. E aí foi o grande erro da Ferrari, onde eles jogaram a vitória fora, porque o Leclerc já tinha parado 5 voltas antes, e os outros carros, né, o Verstappen, o Pérez, a maioria dos carros ali da frente, resolveu parar, colocar pneus mais novos e irem até o final. Ou seja, eles conseguiram fazer mais da metade da prova com um stint, mas chegaram com pneus bem envelhecidos e sem aquecimento ideal, né, por todas as condições que eu já explicitei aqui. E o que aconteceu? Foram presa fácil, né? O melhor carro do grid contra a Ferrari, que surpreendentemente estava até bem em Las Vegas, não foi páreo. Então o Verstappen conseguiu retomar a posição do Leclerc com facilidade e no final seu Sérgio Pérez. Dizem que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Mas pode cair em cima do Pérez 2 vezes e foi o que aconteceu. Mais uma vez, o Pérez perdeu uma posição, menos mal que dessa vez foi a 2ª e não a 3ª posição, né? Assim como no Brasil, na última volta o Sérgio Pérez perdeu a posição para o Leclerc. Não fez tanta diferença assim, porque o Hamilton fez uma prova absolutamente discreta, teve problema de furo de pneu, estratégia de pit stop mal feita pela Mercedes, então ele nem conseguiu chegar na posição que o manteria vivo no campeonato. O Pérez poderia simplesmente abandonar a prova, não completar, que ele continuaria confirmando o seu vice-campeonato de pilotos na temporada 2023. Fez a sua obrigação, porém agora vai ter que discutir contrato, né? Porque o Pérez teve uma temporada muito irregular e eu não sei não. Não me surpreenderia se a Red Bull optasse por chutar o mexicano ainda com 1 ano de contrato, mesmo ele tendo garantido a sua obrigação, que é o vice-campeonato de pilotos. Como eu disse, chegaram nas primeiras posições Verstappen, Leclerc e Pérez, este fechando aí o vice-campeonato de pilotos. Por falar em classificações, vamos a elas? Então vamos lá. Verstappen, tricampeão do mundo, 549 pontos. O seu companheiro de equipe, o mexicano Sérgio Pérez, tem 273, Hamilton 232, portanto, mesmo que faça a vitória na prova de Abu Dhabi e mais o ponto da volta mais rápida, não tem como alcançar o mexicano. Então Hamilton agora vai ficar na 3ª colocação, né? Justamente porque Sainz e Alonso empatados com 200 também não tem mais como chegarem no Lewis Hamilton. Chama a atenção que o Sainz está agora na 4ª colocação, ele pulou 2 posições, exatamente porque ele já venceu uma prova, então leva essa vantagem em cima do Alonso. E o Lando Norris completa aí os 6 primeiros com 195 pontos, mesmo sem pontuar nessa etapa, ele ainda está muito bem cotado pelo 4º lugar, teremos uma briga muito interessante aí em Abu Dhabi. Mundial de equipes, né? Entre as construtoras, a Red Bull chega a 822 pontos e teremos briga pelo 2º lugar. A Mercedes fez uma prova ruim em Las Vegas, 392 pontos, Ferrari 388, McLaren 284 e Aston Martin 273. Portanto, o 1º lugar está garantido. Agora, o 2º, o 3º, segundo e terceiro tem briga e para o 4º e o 5º lugares também tem briga. Vale a pena acompanhar. Semana que vem, a última etapa do campeonato da Fórmula 1, que já deixa saudades. E será em Abu Dhabi, o circuito de Yas Marina recebe mais uma vez a última etapa da Fórmula 1. É outra prova que tem as suas particularidades, prova que começa à tarde e termina à noite. Melhor para nós aqui no Brasil, né? Porque os horários também não são tão convidativos assim e eu já passo eles para você. Antes eu preciso lembrar que a gama de pneus disponível nesse final de semana é C3, C4 e C5, novamente a gama mais macia. Prova nos horários normais, né, digamos assim, né, manhã de domingo aqui no Brasil. Sexta, sábado e domingo os horários são os seguintes. Treino livre 1, 6 horas da manhã de sexta-feira. Acorde um pouquinho mais cedo. Antes de sair para o trabalho ou a caminho do trabalho, assista a transmissão aqui na Alternativa. O treino livre 2 terá destaque às 9h30 da manhã, horário de Brasília, sempre, né? Lembrando que alguns pilotos vão treinar nesse treino livre 1. Né, alguns pilotos novatos, entre eles o Felipe Drugovich, então vale a pena a sua audiência na sexta-feira, tanto no treino livre 1 quanto no treino livre 2. Passamos para o sábado, 7 horas da manhã,
o último treino livre da temporada e o classificatório começa aqui na Alternativa às 10h15. Domingo, o Grande Prêmio de Abu Dhabi terá a sua largada às 10 da manhã, com transmissão começando às 8h45, sempre nos horários de Brasília. É isso, meus amigos. Foi difícil explicar em apenas 15 minutos toda a insanidade que foi esse final de semana. E fiquem com a gente, porque você já sabe, automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a casa da velocidade no YouTube. Tchau, pessoal. Até a próxima semana.